O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos, que é muito lindo. Vamos ler então, gente? Olha só, está escrito assim: o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? Tá vendo? Nós temos que morrer para o pecado. Morrer para tudo. Tudo que é mal, que é pecado, que a Bíblia fala não pode, não pode. A gente tem que morrer. Para idolatria, para adultério, cobiça, falar mal dos outros. A gente tem que morrer para isso, né? Olha só. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte, tá vendo? No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando a gente batiza, né? Então a gente foi o quê? A gente já morreu com Cristo e está ressuscitado com Cristo. Então a gente tem uma vida nova dentro da palavra, né? E a gente quer viver assim, alegre, feliz, sempre vivendo uma vida nova, né? E andar em novidade de vida, né, gente? Ninguém merece ficar andando ali em círculo, né? A gente quer sempre andar em novidade de vida. Olha só. Vocês se uniram com ele na sua morte, ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos, né, ou velho homem, né, de vocês foram pregados na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando. Sabe o que aconteceu? Foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Tá vendo? A gente não precisa ser escravo de pecado nenhum. Nós somos livres para a glória de Deus. Olha só. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Tá vendo? Por isso que a gente tem que morrer para o pecado. Por quê? Porque nada vai nos seduzir, nada vai nos atrair, né? O poder do pecado foi quebrado ali na cruz, né? E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tá vendo? Cristo ressuscitou dentre os mortos. E não poderá morrer outra vez. Não poderá morrer outra vez, tá vendo? A morte não tem mais poder algum sobre... Peraí, gente. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, tá vendo? É uma vez só o sacrifício e tá válido, né? Tem gente que acha que, né? Não, nem vou falar, gente. Ele morreu de uma vez por todas, né? A fim de acabar com o poder do pecado. Você tem o poder. Quando o pecado vier, quando a tentação vier, você tem o poder de esmagar esse pecado. Sabia disso? Quando Caim, né, Deus falou com Caim, olha, o pecado jaz à porta, mas você tem, né? Você tem a escolha de dominá-lo. Você pode dominá-lo, o pecado. Então, quando vier, por exemplo, você está andando no meio da rua, vamos supor, você é homem, você está andando no meio da rua, a Bíblia fala assim, se você olhar para uma mulher e cobiçar e desejar no seu coração, você já cometeu o quê? Adultério com ela.
Então é pecado. É quando você anda na rua, você vê uma mulher atraente, bonita e tal, você não vai olhar para ele. Não vou olhar, porque a Bíblia fala isso para mim não olhar, né? Quando a Bíblia fala assim, nossa, não cobiça a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nada do próximo, não cobiça. Aí você vai lembrar, não, eu não vou cobiçar, não vou ter inveja, né? Cada um tem o que Deus dá. A gente não sabe o que aquela pessoa passou para ter aquilo. Eu tenho que fazer a minha parte e ser abençoado também. Primeiro, com Deus, ser abençoado e praticando a palavra. E segundo, agindo também. Ter atitude, né? Na direção que o Espírito Santo dá. Olha só. Ele morreu de uma vez por todas a fim de acabar com o poder do pecado. Agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Olha só que lindo, né? Portanto, considerem-se mortos para o pecado. Considere-se mortos para os seus pecados, para os seus sentimentos. Gente, uma coisa que eu quero falar. Tanta gente que está sofrendo por causa das emoções, porque não tem inteligência emocional, porque não tem controle dos sentimentos. Isso fica fácil do inimigo agir. Tem muita gente que tá sofrendo porque, sabe, tá uma casquinha de ovo. A verdade é essa, gente. Tem gente que virou uma casquinha, não generalizando, mas tem gente que virou uma casquinha de ovo. Aí não pode falar nada, ai, que me feriu, ai, porque eu não perdoo, sabe? Vamos parar com isso, o sentimentalismo destrói a vida da pessoa. Muitos anos atrás, né, em 2010, o Senhor falou comigo, falou, filha, se você ficar com esse sentimentalismo, não dá, né, porque tudo pra mim eu imaginava, eu queria casar, eu queria namorar, e olha, eu fui casar em 2018, em 2010, eu ficava naquela pressa, naquela ansiedade, e chorava, né, e no dia que eu larguei, que eu falei, agora eu não quero mais, apareceu a bênção na minha vida, né? Então, assim, nada de ficar deixando as emoções, né? A Bíblia fala que a gente não pode andar na carne, mas sim andar no espírito. O que é as obras da carne? É isso, fofoca, briga, essas coisas que para nada aproveita, só para destruir o emocional, né? Mas quando a gente anda no espírito, pela palavra, a gente tem vida, tem força, tem alegria, tem tudo, né? Olha só, tá falando assim, ó, considere-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, estão vivos para Deus, para Jesus Cristo. Estamos vivos para a palavra de Deus, né? Não deixe que o pecado controle esse corpo mortal de vocês e não ceda aos seus desejos pecaminosos. Por isso que a gente tem que estar sempre com a palavra de Deus, dia e noite meditando a palavra de Deus, porque vem desejos, vem setas malignas, né, para tentar fazer a gente pecar. Então, a gente tem que ter um controle sobre isso, sobre o nosso corpo, né? E não se entregar aos pensamentos e desejos pecaminosos, né? Porque nós temos uma nova vida e a gente tem um rei e a gente deve obedecer esse rei em tudo. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos sejam instrumentos de injustiça. Olha aí. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Vamos fazer tudo que Deus quer, vamos nos entregar para Deus, porque Deus é a melhor, é o melhor, gente, é muito mais ser inteligente, praticando a palavra, ser abençoado, sabe, por Deus, é muito melhor você ser abençoado por Deus. Olha só, sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos do Todo-Poderoso de Deus, sejam instrumentos de justiça, né? Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante, tá vendo? Olha só, isso significa que agora podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado? Pois nossa salvação não depende de guardar a lei, tá, gente? Muito bom aqui, ó. A nossa salvação, vou até marcar. A nossa salvação não depende
depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina. Tá vendo? Olha aí. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Vocês também não compreendem? Você pode ser escravo do pecado e escravo de Deus, né? Você pode escolher o seu próprio Senhor. Quem que é o seu Senhor? O Senhor da minha vida e o meu Salvador é Jesus. E o seu? Qual que é? A quem você está servindo? Qual é a força que está te impulsionando mais? Podem escolher o pecado, que leva à morte, ou então a obediência, que leva à justiça e à vida. Tá vendo? Olha só que lindo, né? A obediência que leva à vida, à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, tá vendo? Então você tem a escolha, tá vendo? Este será o seu Senhor e você é escravo dele. Você tem o direito de escolha de ser escravo de Deus e ter a vida abundante ou ser escravo do pecado e do mal, né? Olha aí, mas graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. Então é obedecer ao ensino que Deus nos entregou por meio da sua palavra, tá vendo? E agora estão livres do velho Senhor, né? Do pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça, a palavra de Deus. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender, tá vendo? Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade, de que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar, tá vendo? Pela justiça que leva à santidade. Olha aí, tá vendo? É preciso que vocês deixem escravizar-se, né? Pela justiça que leva à santidade, porque Deus é um Deus santo. E ele fala pra gente, sede santos como eu sou santo. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, né? Que fazia toda maldade, desejos pecaminosos, pensamentos ruins, né? Naqueles dias, então, que vocês eram ainda escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. Não tinha salvação, não tinha vida eterna, não tinha vida abundante aqui na terra. Não tinha, né? Não tinha. Olha só. E qual foi o resultado? Evidentemente, não foi nada bom. Nada bom, sofremos muito, né? Visto que agora vocês se envergonham até mesmo de pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Verdade, a gente fica com vergonha de pensar como a gente era antes, né? E agora ver como a gente tem um brilho de Cristo na gente, né? Olha só, agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus, tá vendo? Você está livre, renova o seu entendimento agora, sua mente, renova ela. Você está livre do pecado. Você tem o poder de escolha agora. Quando o pecado vier, a tentação vier na sua porta, você pode dominar essa situação. Você pode recusar. Você pode dominar, tá bom? Não precisa se render ao pecado. Olha só, agora vocês estão livres do poder do pecado porque Jesus venceu lá na cruz do Calvário. E agora nós somos o quê? Escravos de Deus, da obediência à palavra de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a nós, porque nós temos benefícios, né? Ao servir ao Senhor, temos vida abundante, temos os frutos do Espírito Santo. Quais são? Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, né? E vigor, tudo que você pensa, domínio próprio, você tem domínio próprio de dominar a si mesmo, né? Nós temos muitos benefícios em amar o Senhor, em andar com Ele, né? Nós temos muitos benefícios. Santidade, cujo fim é a vida eterna, andarmos santos. Tem gente que acha que santidade
é só o exterior. E não é, porque tem gente que anda com aparência santa, mas fala mal dos outros, mete o pau e até faz coisas que a gente nem compensa falar. Já tem gente que tem uma vida que você vê que assim, é normal, é uma vida normal e anda em santidade, obedece a Deus, obedece os ensinamentos de Deus, obedece pai e mãe, obedece a palavra santa, obedece o que está escrito na palavra, né? Faz o que Deus manda, o ide de Jesus Cristo, né? Então, o fim é vida eterna, é santidade, pois o salário do pecado, gente, o salário do pecado é a morte. Todo mundo, por isso que todo mundo que peca, ela precisa de um salvador. Você sabia disso? Porque não há remissão de pecados, não há sem derramamento de sangue. Alguém tem que morrer por você. E quem foi que morreu por você? Jesus, lá na cruz, o próprio Deus. Deus é justo e faz do pecador justo. Olha a graça de Deus. Ele enviou o seu filho para o que? Morrer a nossa morte. Hoje nós vivemos para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Então, o salário do pecado, da maldade, tudo que é ruim, tudo que é pecado é a morte. Mas a dádiva, né, gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a vida abundante aqui na terra e a vida eterna, a imortalidade depois. Ah, gente, que benefício maior que esse, porque tem tanta gente preocupada em construir casas aqui na terra, né? Ou eu tenho que fazer minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer empréstimo, mas não está construindo a casa eterna lá no céu. E lá você aqui não precisa de construir, é só aceitar Jesus. É só aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e vai ter uma casa linda, uma mansão lá no céu te esperando. Amém? Este foi o 6º capítulo e eu volto para ler amanhã o 7º capítulo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu lar. Profetizo que você lê esse capítulo de novo. Deus irá te dar mais entendimento, irá falar mais ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.